Fala, Celso 50.9. Bom, comecei a trabalhar no Barão, fui abençoado, tive sorte, sei lá o que que foi ali, mas eu peguei aula no Barão. E já no primeiro ano, eu não sei porquê, eu não lembro como, não sei, eu me sindicalizei. Eu me associei a APP Sindicato, que é o tema desse nosso nono vídeo. APP Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná. Então, lá nos primeiros anos, nossa, gente, sabe aqueles cursos, mas aqueles cursos de verdade, que você passava 3, 4, 5, sei lá quantos sábados ou quantas noites conversando, discutindo, embasando em leituras teóricas de fonte pesadas, difíceis de ler, mas necessárias. E tudo isso balançado com algumas dinâmicas, algumas práticas, para não ficar tão maçante. Então, foram esses cursos que eu fiz. Aí você junta lá aquela visão do seminário lá do Leonardo Boff, você junta lá da Pastoral da Juventude, aquela visão, você junta mais coisas aqui, coisas ali, e esses cursos faz um pouquinho do ser humano, do cidadão que eu sou hoje, né? Então eram os cursos magníficos. Eu lembro um assim que me marcou muito e que eu, algumas partes, principalmente da parte dos juros lá e de como se produz, os meios de produção, eu compartilhei com outras pessoas, que era o curso Como Funciona a Sociedade. Baita curso, baita curso. E antes eram cursos. Hoje em dia é curso. Curso para fazer coisa, curso para dar certificado, curso para dizer que está fazendo, né? E já aqui no começo desse vídeo, eu preciso fazer um esclarecimento. A posição aqui é pessoal. É minha, é do Celso. Eu aqui não represento nenhuma entidade, eu não represento nenhuma organização, eu não represento nenhum grupo. Quem tá falando aqui é o Celso, pelo Celso. Não represento ninguém. Então é a minha opinião. E com certeza tem gente que vai concordar, tem gente que vai achar que tá certo, tem gente que vai achar que tá errado, e pronto, tá bom. E é nessa divergência, nessa diversidade que a sociedade cresce. É. Nós tivemos aqueles cursos. Uma outra coisa que eu aprendi assim, é a vivência de democracia. Às vezes eu achava em excesso. Democracia em excesso, né? Mas tudo bem, eram as assembleias da PP Sindicato. Então tinha um assunto para ser decidido. Ai, quem vai falar contra, quem vai falar a favor, tem a parte, tem questão de ordem, questão de não sei o que, questão de não sei quando, questão de estatuto. Meu Deus do céu. Eu não entendo como aquele povo da mesa tinha paciência para aguentar todo aquele blá, 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 blá. Tinha gente que amava microfone, ia lá para marcar território, sabe? Ai, dava uma raiva disso, mas tudo bem. Era a noção de democracia. Dentro de uma diversidade, dentro de uma pluralidade, dentro de uma divergência de ideias, a democracia prevalecia. E uma coisa que eu fiquei sabendo, que num sindicato como o APP, que é um dos maiores do Brasil, se não o maior do Brasil, isso eu já não sei, tem correntes dentro dela. O que seriam essas correntes? A CSD, não sei o que lá, blá, 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 toda a do trabalho, né? O que seria isso? Imagine uma fábrica, uma empresa, uma escola. No mínimo ali a gente tem 3 grupinhos. Os que são a favor da direção ou do patrão, os que são contra a direção ou patrão, e os que estão ali no meio, não querem me incomodar, não me incomodem, tá louco, tá bom. Isso são as correntes que existem dentro de um sindicato de tamanha envergadura que é a PP Sindicato, né? Mas tudo bem. Então essas assembleias, elas não tinham todas essas correntes, essas divergências, mas era uma aula de democracia. Voto vencia. E teve vezes que teve que se contar os votos para ver uma decisão de assembleia. Então era...
E tinha as reuniões de diretoria, as manifestações. A gente ia lá para Curitiba, em frente ao FPR, lá naquela praça, saía encaminhado até o centro cívico, lá o Palácio Iguaçu, aquela coisa toda, né? Ai, um detalhe, gente. Eu participei de inúmeras dessas manifestações. E a minha mãe não sabia que era manifestação do sindicato. Porque para minha mãe isso era coisa do diabo, né? Com todo respeito, mas para ela, na cabecinha dela, era isso. Então eu nunca falei para ela isso. Eu falei que ia para curso, para reunião, e uma vez eu lá numa das manifestações, e a RPC filmando. Vocês acreditam que assim no fundo da tela eu apareci no Jornal do Meio-Dia, que a minha mãe assistia todo dia? Imagina a alegria dela quando eu cheguei em casa. Taca-lhe pau, né? Explique pra veinha. Não foi fácil. Teve uma outra vez também que nós tivemos uma manifestação difícil. Tava lá a diretoria do sindicato discutindo e, né, aquela coisa toda lá, negociando com a secretaria do governo no Palácio Iguaçu, e a reunião não ia, e nós ali em frente ao palácio, né, aquela manifestação, tudo ali. Telefonaram pro povo e, faça uma pressão porque a reunião não tá fluindo. O que a gente fez? A gente se encostou, sabe aqueles portão de correr, que então é aqui, ele corre aqui assim, bem assim, que se você erguer isso aqui, desencaixa. Nós lá, um bando de jeito, grunhemos no portão, erguimos o portão e soltemos no mesmo lugar. Soltamos. Nossa, professor de português não é catar vivo, né? Erguemos, acho que é erguemos que fala, né? E soltamos no mesmo lugar. Viramos pro segurança, a gente pode erguer e em cima de vocês e invadir. Vocês querem? Mas, nossa, não sei por que aquela negociação começou a fluir assim, de um jeito, né? Lá os termos do secretário Ramiro Varaftic, tempo da secretária Alcione Saliba, todo aquele povo lá, meu Deus, eram tempos, não eram fáceis. Depois entrou o Requião, fez maravilhas. E aí vem um porém. Quando o Requião entrou, né, o Roberto Requião, ele levou muita gente do sindicato para a estrutura governamental, para a SED, para não sei o quê, blá, blá. E muitas lideranças que eram ótimas no sindicato, para a SED, foram para o outro lado. E o sindicato perdeu algumas lideranças, até se reconstruir as lideranças não foi fácil. Então a gente teve um vácuo aí de construção de lideranças, né? Teve uma outra vez que uma das o mote da manifestação era um prato vazio, prato da fome. A gente fez uma caminhada da Unespar, da Praça Coronel Amazonas ali, até o Núcleo de Educação, gritando, aquela coisa toda, né? Quem é que estava gritando na frente? Não sei quem era eu, né? Mas tudo bem. Teve uma época também que nas reuniões de diretoria eu peguei no pé e eu questionei o porquê. Foi voto vencido, mas eu falei. A gente nas manifestações tem aquelas bandeirinhas, né? E o nosso símbolo é uma gralha azul, o símbolo do Paraná, é o símbolo do nosso sindicato. Mas a maioria das bandeirinhas eram que cor? Que cor? Que cor? E eu questionava por que não era azul a maioria. Mas tá tudo bem. Foi voto vencido, né? Faz parte. Teve uma pessoa nesse começo da APP, nesses primeiros 10 anos, eu calculo, não lembro direito, de APP, que para mim foi uma pessoa extremamente maravilhosa, acolhedora. Na dureza da luta, do enfrentamento, das dificuldades, ela ainda tinha aquele acolher, aquele gesto de acolhimento. Aí que endurecer pelo perder la ternura jamás, já dizia Che Guevara, que era a professora Isadir Terezinha Barcelos do Amaral. Uma pessoa fenomenal. Aonde ela estiver, que as luzes a iluminem sempre e a abençoem. Ela foi, para mim, não sei para as pessoas, uma mãe que aconselha, que acarinha, que ajuda, mas que também dá umas puxadinhas de orelha. Ela foi uma mãe para mim, sim, né?
E daí também teve um outro ponto que me marcou, 2014. Eu estava no PDE, então eu estava fora da sala de aula, e o nosso núcleo sindical aqui de Una Vitória, ele abrange Malé, por incrível que pareça. Ele abrange a cidade de Malé. E os funcionários de Malé. E eles queriam fazer um plano de carreira. Mas, e lá vamos eu, a Reni e a Vera. Elas eram liberadas e eu era metido. Nós fomos lá ajudar a construir esse plano de carreira. E eu lembro que nós fizemos uma discussão e porque não adianta colocar lá licença prêmio. Se a pessoa não sabe o que é licença prêmio. Acervo. Se a pessoa não sabe o que é acervo. Esses termos jurídicos que a pessoa tem que entender para saber se ela quer no plano de carreira dela ou não. E nós fizemos toda essa discussão, com os funcionários item por item de um plano de carreira. E quando venceu essa primeira etapa, né, teve a eleição do sindicato, a nossa diretoria perdeu e eu me afastei por causa disso. Mas eu lembro que a secretária de educação da época, Vanderleia Bandrovievski, né, ela elogiou esse trabalho, porque não foi só a construção de um plano de carreira, foi formação político-sindical, não politiqueira, não partido político, político, polis, cidade, poder da cidade, né? Uma formação político-sindical, foi muito legal, né? Eu fiz amizades assim muito legais, muito boas, que perduram até hoje na APP. Várias amizades, várias mesmas, de cursos, de reuniões, de eventos que nós participamos. Não vou citar nome para ninguém se sentir assim, né, excluído, menosprezado e tal. Não quero citar nomes para isso, né? E aí eu preciso encerrar me dizendo duas coisas. Por que eu me afastei da PP Sindicato? De um tempo para cá, é a PP lá e eu aqui. O máximo que para mim a PP é eu ir lá visitar a Maricilda, que é a funcionária patrimônio da PP, por algum motivo. Fora isso, não, para quem era tão atuante, eu me afastei. Porque em 2014 teve a eleição. E pela primeira vez aqui no nosso núcleo sindical teve duas chapas. Sempre juntavam o consenso ali e é uma chapa só, né? E naquela vez teve duas chapas. Nós éramos a chapa 1 e teve a chapa 2. E eu fiquei muito chateado por dois motivos, né? Um, porque a outra chapa, né, tinha um pessoalzinho lá que sentiu uma rejeição do público. O que eles fizeram? Colocaram uma professora, muito gente boa, para ser a presidente. Que logo após a eleição, ela abdicou do cargo. E quem era a rejeição, assumiu o cargo. Traduzindo testa de ferro, né? Tudo bem, né? E outra coisa, que alguns membros, principalmente duas componentes da outra diretoria, foram em algumas escolas e falaram duas acusações de mim muito pesadas. Para uma pessoa sindicalista, eu achei assim de baixo o tom aquilo lá. Uma que vocês falaram assim, porque as funcionárias de duas escolas vieram falar isso para mim. Sem eu perguntar, as funcionárias vieram falar isso para mim. Primeiro, vocês vão deixar um viado ser vice-presidente da PP de vocês? Bem assim. E outra, o Celso é ladrão. O Celso roubou Helena Collodi. Eu ainda um dia quero chegar para essas duas pessoas que falaram isso e perguntar, prove que eu roubei. Eu tenho como provar que eu deixei, que eu coloquei do meu bolso 15 mil reais no Helena Collodi nos 3 anos que eu fui diretor. Eu quero que essa pessoa prove que eu roubei. Mas tudo bem, perdemos a eleição por 23 votos, só por 23, e benditos 23 votos, porque já depois, né, no outro ano veio uma greve gigante, enorme, meu Deus do céu, que deu um trabalho, fiquei com dó do povo que estava na direção da PP, porque, era uma trabalheira por causa daquela greve gigante, tiveram dor de cabeça assim, nossa senhora. Aí eu dei graças a Deus de ter perdido a eleição, né? E aí eu comecei a analisar e eu vi assim, tem pessoas na estrutura da PP, e aí eu não tô falando de todas as pessoas. Eu disse tem pessoas
que se agarraram ao poder, sabe? Que perderam a noção de chão da escola. Tão longe da escola, e na sécula seculorum, perderam a noção de escola. Mas perderam mesmo, não sabem mais o que é a realidade vivenciada ali na sala de aula, dentro de um colégio, as pressões que nós sofremos e tudo. Eles sabem a teoria, a prática, sabe? É muito bom eles estarem lá por muitos anos seguidos, porque eles têm uma vivência, eles têm um conhecimento, uma concepção global e muito bem fundamentada. Ok? É ótimo por este viés. Mas, por outro lado, eles perdem a noção de chão de escola. Tanto que não está tendo trabalho de sindicalização, de formação de novos líderes mesmo. Tem esses cursinhos aí. Né? Mesmo tendo as minhas divergências a pessoas das cúpulas regional e estadual da APP Sindicato, eu ainda digo, a APP como sindicato é importantíssima para nossa defesa contra educadores. A APP Sindicato é de uma importância extrema, fundamental, vital para a defesa dos nossos direitos quanto trabalhadores da educação. Os últimos governos do Paraná cortaram direitos, cortaram um monte, fizeram um monte de coisa. Se não fosse a atuação da APP, dos seus dirigentes, tinham feito muito pior ainda pela educação no Paraná. Mas muito pior mesmo. Tinham passado as coisas assim que vocês não imaginam. Por isso que eu digo, apesar das divergências que eu tenho com relação a pessoas que compõem as cúpulas regional e estadual da APP Sindicato, eu digo, a organização APP Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná é de extrema e vital importância para a defesa dos nossos direitos. E para a defesa de você, aluno, estudante, pai, mãe e aluno de estudante também, porque ela defende uma educação pública, gratuita e de qualidade. É isso que a APP Sindicato defende. Condições dignas de trabalho, e se for questão de colocar salário ali, vamos colocar salário sim, salário digno. A APP defende condições dignas de trabalho para uma educação pública, gratuita e de qualidade, que é o que nós, professores e funcionários, queremos, que é o que você, pai e mãe, quer e que os alunos também querem. Fica a dica, sindicaliza-se.